Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Grazi Lima, eu sou psicóloga, terapeuta sexual e hoje nós vamos falar da importância da criatividade no relacionamento. Mas antes, clica no like, compartilha, se inscreve no canal e se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, aproveita e assiste a série Casei e Agora, que tá postado lá. Para começar, eu quero dividir com vocês o conceito da palavra criar, atividade e vida, para vocês compreenderem a importância da criatividade. Primeiro, criar. Criar corresponde a dar forma, formar alguma coisa, a capacidade de criar, de produzir, de inventar coisas novas, de pensar fora da caixinha, de pensar de forma diferente, pensar também uma solução eficaz para algum problema. Quando exige criatividade, nós usamos um recurso importantíssimo que é o pensamento. Tudo começa no pensamento. Criar explora muito o nosso pensamento. Depois, a palavra atividade. O que quer dizer atividade? Atividade tem a ver com a capacidade de agir, com se movimentar, realizar alguma coisa. E vida? Vida é o estado de atividade incessante, comum dos seres organizados, que ele inicia no nascimento e vai até a morte. O que é que eu quero te estimular? A criar, a dar forma, trazer coisas novas, colocar em prática, entrar em ação para estimular a sua vida a dois. Então você precisa valorizar as suas expressões, as suas ideias, as suas ações, inclusive no âmbito sexual, e criar cada vez mais. Aumentar aí o seu nível de pensamento e buscar criar cada vez mais. O que acontece no processo, durante o processo criativo? Primeiro, você precisa ter percepção de um problema. Um problema comum nos relacionamentos é a rotina, a monotonia. Então você vai identificar uma dificuldade. Por exemplo, a gente faz sempre do mesmo jeito, segue sempre o mesmo padrão, a mesma rotina. A partir daí, você vai expor esse problema para o seu cônjuge, para o seu companheiro. Veja a solução. Não venha trazendo só como forma de reclamação, não. Apresente ali as suas ideias, os seus insights para aquele problema, por exemplo, da rotina que você identificou. Busque essas soluções, formule hipóteses a respeito dessa deficiência. Por que é que você acredita que está ou não acontecendo aquilo? E por último, é converter essa ideia em prática. Coloque essa ideia em prática. Não é somente se sentir inspirado, é muito mais ação do que inspiração. Um ponto muito importante é produzir isso em equipe. Então não chegue você com todas as suas soluções e derrame sobre o seu parceiro. Não, chame ele para poder pensar junto com você, a trazer ideias. Comunique, inclusive, depois que vocês colocarem em prática, a percepção que vocês tiveram sobre essas ações. Comunique, então, os resultados para o seu companheiro. Tenha cuidado com os bloqueios. Que bloqueio? Esse bloqueio criativo. Às vezes a gente fica com medo do novo ou rejeita o novo. Mais ainda, você está tão apegado a paradigmas, a tradições, a coisas corriqueiras, a essa rotina, que acaba bloqueando de você inovar, acaba bloqueando esses pensamentos criativos. Às vezes você está dentro de um contexto que te trava tanto que você se sente impedido de colocar para fora essas coisas novas e isso acaba morrendo dentro de você. Deixa essa criatividade fluir. Agora, se você consegue perder esse medo de inventar, de inovar, vão fluir muitas coisas novas para poder enriquecer o seu relacionamento. Não tenha medo de ser ridículo, infantil e divertido. Se divirta com esse processo. Quando as pessoas perdem o medo, elas não têm dificuldade de criar, de inovar, de fazer coisas diferentes, de ser infantil, de ser ridículo e também de ser divertido. Aproveita e dê um bocado de gargalhada, sorria aí junto com seu cônjuge, seja divertido. A criatividade, ela não é uma habilidade inata, não é algo que nasce com você. Ela é estimulada também por causa do ambiente. Se aquele ambiente te bloqueia, te coloca dentro de uma caixinha, ou se aquele ambiente estimula a sua criatividade. Então, se quando você trouxe uma ideia, uma pessoa veio e criticou, falou, nossa, que coisa ridícula, provavelmente você vai se fechar e não vai querer ter ideias novas, por acreditar que não é bom naquilo.
Por isso, não bloqueie a sua parceria. Deixe que ele fale, que ele traga as ideias, incentive. Quem sabe sai alguma coisa boa desse brainstorm ou da diarreia de ideias. Ah, é tempestade! Quem sabe sai alguma coisa boa do brainstorm ou tempestade de ideias. Ao longo da sua vida, essa criatividade pode ter sido explorada, pode ter sido incentivada, inclusive pelos seus pais. Como eu disse, os fatos ambientais, eles afetam se você é ou não uma pessoa criativa. Mas vamos lá. Qualquer coisa muito bem treinada, desenvolvida, você pode ficar muito bom nisso. Então não tenha medo de criar coisas novas. O ser humano, através da sua criatividade, ele aperfeiçoa várias áreas. O esporte, a alimentação, a medicina, várias áreas são aperfeiçoadas, são melhoradas através da criatividade. E por que não fazer a mesma coisa na área sexual, no relacionamento? Então vamos usar a nossa criatividade para melhorar os nossos relacionamentos, a vida conjugal e sexual. O ato de criar, ele abrange uma característica que nos foi dada pelo nosso Criador, pelo Criador de todas as coisas. Então foi o próprio Deus que nos deu essa habilidade de criar. Então nós devemos colocar em prática cada dia mais, afinal de contas, é uma habilidade que Ele nos deu. Foi Deus que criou toda essa habilidade de compreender, de criar, de configurar, de significar, de ordenar. Tudo isso foi Deus que nos deu. Então nós, como filhos dele, devemos colocar a nossa criatividade em prática. Eu quero ressaltar, a criatividade não é somente criar uma coisa nova do zero, mas é também inovar. O que é inovação? É você pegar alguma coisa e fazer com que ela fique ainda melhor. Algo que já existe, que você vai melhorar, inovar. Então aqui vão ter muitas inovações, né? Eu quero trazer aí algumas dicas pro namoro, pro casamento e pra vida sexual. No namoro, você pode fazer coisas divertidas. Por exemplo, você pode jogar algum jogo, pode ser o dominó, por exemplo, valendo ali quem ganhar uma pegadinha, uma prenda, um bombom, alguma coisa para inovar aí a relação de vocês. Você pode ler um livro ou até mesmo ler a Bíblia, cada versículo aí ou cada parágrafo com uma voz diferente. Teve uma vez que eu fui levar o meu filho para fazer uma prova, a prova durava ali 4 horas e eu ia ficar nesse local que era longe esperando. Enquanto isso, nessa época eu estava namorando. Eu fui lendo um livro junto com o meu esposo hoje, que na época era namorado. Cada um lia um parágrafo com uma voz diferente. Ou lia com a voz mais grave, ou com a voz mais fina, com a voz mais lenta. Cada um lia de um jeito. Enquanto isso, a gente ria até. Você pode fazer surpresa. Pode ser um jantar romântico, pode ser até o próprio pedido de namoro de uma forma diferente, que o outro não estava esperando. Tem vários exemplos aí na internet de pessoas criativas que fizeram pedidos de maneira inovadora, né? E um presente inusitado. Nem é uma data comemorativa nem nada e você chega lá com um presente pro seu namorado ou pra sua namorada. No casamento, não tenha medo de sugerir e de experimentar coisas novas. Não tenha medo. O outro tem que ter a liberdade de, inclusive, dizer que não quer. E tá tudo bem com isso, não tem problema nenhum. Mas não tenha receio de sugerir, de experimentar coisas novas dentro do casamento. Eu quero dar um exemplo. Você pode, isso aí eu vi numa série e isso eu também já coloquei em prática. Você tá ali, por exemplo, no supermercado e você pode abordar o seu esposo como se fosse um desconhecido, paquerando, flertando, dando cantadas nele. E aí os dois entram ali naquela brincadeira, um provocando o outro. Isso pode ser feito também dentro de casa, não precisa ser em ambiente público não. Mas um seduzir e provocar o outro como se fosse um desconhecido. Você pode trocar os papéis. Por exemplo, um é mais saidinho, mais soltinho, e o outro mais tímido, mais fechado. Vocês trocam de papéis. Se a mulher é mais tímida, ela vai ficar mais pra frente ali naquela paquera. Se o homem é mais pra frente, ele vai ficar um pouco mais tímido. Como se os dois trocassem a forma de comportar, a forma de agir. E aproveite para se divertir bastante aí nessa brincadeira. Você pode diferenciar também o seu tipo de beijo. Uma outra sugestão assim inovadora que eu quero trazer para vocês são os apelidos carinhosos. Mas pelo amor de Deus, não inventa chamar de mamãe e de papai não, porque isso é broxante. Então seja criativo. Você pode diversificar também
o ambiente. Tem pessoas que quando vão arrumar a casa, mudam os móveis de lugar, buscando ali uma inovação no ambiente. Você pode criar um ambiente diferente no momento do jantar, por exemplo. Coloque as velas, uma meia luz, seja criativo, seja inovador. Você pode diversificar o tipo de beijo, você pode variar a forma de tocar, você pode mudar a sua forma de falar. Naquele dia você está mais manhoso ou mais sedutor, ou um dia que você não quer falar, você só quer se expressar através dos gestos. Aproveite e abuse da sua criatividade. No ato sexual, ideias criativas. Você pode lamber, morder, chupar, cheirar, locais diferentes e de formas diferentes. Explore aí o corpo do seu companheiro, da sua companheira. Tem uma técnica que se chama focalização sensorial, que eu aprendi lá com os meus professores de sexualidade lá no ImpaSex. É uma técnica exploratória, buscando ali sensações novas do corpo. É uma forma de criatividade. Você coloca o seu companheiro ali deitado, de roupa íntima, e você vai explorando regiões do corpo. Você pode inclusive descobrir uma área que você gosta de ser tocada e que nunca foi tocada antes. Use a criatividade também com relação à sua aparência. Então, é por isso que eu estou com cabelo liso. Meu esposo nunca tinha me visto com cabelo liso. Eu estou de batom vermelho, muito dificilmente eu coloco um batom vermelho. E eu estou sem óculos. É uma forma de mudar a aparência. Aproveitem, porque é a última vez. Aproveitem para mudar a aparência, colocar um esmalte de cor diferente, colocar um batom de cor diferente, mude o seu cabelo, faça de maneira diferente. Para o marido chegar, te ver e falar, uau, que gata. Use aí a sua criatividade. Maridos, cortem o cabelo de maneira diferente, vistam uma roupa diferente. Chegue com uma postura mais sedutora, mais diferente. Se tem barba, tira a barba. Se não tem barba, deixa a barba. Faça algo para trazer um clima diferente naquele dia. Uma sugestão que eu quero dar para vocês: combine com seu cônjuge uma semana sem atividade sexual com penetração. Mas vocês não vão deixar de fazer sexo. Vai ter beijo, abraço, muitas lambidas e vários sarros que vocês vão tirar, sabendo que é proibido a relação com penetração. Eu acredito que só de proibir já vai te estimular a querer ter um contato íntimo. E aí depois você me conta aí nos comentários como é que foi essa experiência de uma semana sem relação sexual. Ah, Graziela, uma semana é muita coisa. Coloque 3 dias, coloque menos tempo, mas coloque em prática essa experiência para você perceber como é que vocês dois vão interagir aí nessa experiência de uma semana só estimulando e provocando um ao outro. Então essas são as dicas. Tem algumas outras, mas isso fica para uma outra oportunidade, para outro vídeo. Eu quero ver como anda a sua criatividade. Então eu quero te desafiar a colocar aí nos comentários algumas dicas, algumas inovações ou algumas experiências novas, tanto para os namorados como para os casados e para a vida sexual também. Pode ser coisas românticas ou também coisas sexuais, coisas mais espirituais. Use aí a sua criatividade. Comenta aqui embaixo que eu quero ler o que é que você testou, o que é que já deu certo e também novas ideias. Não tenha medo, coloque a sua criatividade em prática e eu espero que isso tenha contribuído com vocês. Até mais e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!